Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Claro, aqui ó, o QR Code da BR4Bet, 100% de bônus até R$300 no primeiro depósito. Aproveite! Seguinte, você também pode garantir presença na final da Libertadores. Mengão tá bem, obrigado, com a Outsider Tours. O link também aí no chat fixado, no comentário fixado sempre para você. E o Grupo Sunset com a gente aqui também. 25 anos de excelência no serviço aí de segurança, vigilância, limpeza, portaria. Alô, síndico rubro-negro, procura a gente aí, procura o Grupo Sunset, tem desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Muita gente me perguntando sobre uma possível punição ao Galo, do Atlético poder perder os pontos do jogo contra do Botafogo e mais 3 pontos, seriam 6 no total, fato semelhante ao que aconteceu com o Flamengo em 2013 com o André Santos. Por quê? Porque o Júnior Alonso foi expulso contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Galo não joga mais pela Copa do Brasil, foi eliminado e aí o Júnior Alonso jogou na vitória de 1-0 do Atlético sobre o Botafogo ontem. Também a gente já falou, né, que os resultados da rodada foram muito bons para o Flamengo. O único resultado ruim foi o do Atlético, mas o Flamengo segue aí a 7 pontos do líder. O Flamengo segue na briga, o Flamengo está bem na briga. Mas especificamente sobre essa questão do Atlético Mineiro, se eles podem ou não perder pontos. Há uma jurisprudência no caso do Flamengo ter perdido aqueles pontos e tudo mais. Só que há uma diferença. O campeonato, a Copa do Brasil tinha acabado quando o André Santos foi expulso. Naquela situação envolvendo o Flamengo, a Copa do Brasil tinha acabado, né? Ela não continuava. Agora, na questão da Copa do Brasil atual, o Atlético é eliminado. A Copa do Brasil ela continua. A punição teria que ser cumprida, se julgada e tudo mais, ser cumprida na competição ou a automática, né, que é o caso, na competição subsequente ou em andamento da mesma entidade. Isso seria o Campeonato Brasileiro e o Júnior Alonso não poderia jogar contra o Botafogo. Acontece que tem o seguinte, ó, no regulamento da CBF da Copa do Brasil, se o julgamento ocorrer após o cumprimento da suspensão automática, sendo o atleta ou membro da comissão técnica suspenso, deduzir-se-á da pena imposta à partida não disputada em consequência da expulsão. Agora que é o mais importante. A gente tem aqui os impedimentos automáticos referidos no caput deste artigo e no artigo 47 deste RGC, considera-se extintos, no caso, o impedimento automático, né, a suspensão automática, que é o que o jogador tem que cumprir quando é expulso, se findada a competição ou a participação do clube em uma competição de caráter eliminatório. Então, o Atlético ele encerrou a participação quando foi eliminado pelo Flamengo. Então, o Júnior Alonso automaticamente poderia jogar contra o Botafogo, segundo esse regulamento aqui. Acontece que o que fala aqui é que suspensão automática, tá? Se houvesse já tivesse acontecido a punição e o julgamento no caso, e ele tivesse sido punido, aí era um outro caso a se pensar, porque o que se fala aqui são, no regulamento, a gente encontra fácil aqui, sobre impedimentos automáticos, tá? Então, pelos impedimentos automáticos, eles se extinguem quando acaba a competição ou a equipe é eliminada. Então, é um assunto encerrado. Muita gente me perguntou, até mandei mensagem para o Marcos Mota, que é o advogado especialista em direito esportivo. Ele não tinha me respondido até a hora da gravação desse vídeo, né? Eu acordo sempre muito cedo para gravar esse vídeo para vocês, aqui de madrugada. Então a gente sabe que a chance aí, pelo menos avaliando aqui o regulamento da Copa do Brasil, tá? Ela não existe essa chance de punição por causa dessa questão da extinção da suspensão automática, tá? Quando a competição acaba ou a equipe é eliminada. Bem, já que a gente está falando de Copa do Brasil, a gente tem o sorteio aí na terça-feira,
sorteio das quartas de final, né? A gente vai ter o sorteio aí transmitido até pela CBF TV, né? Às 13h30 na terça-feira. Hoje, às 14h30, a gente tem a apresentação do Arturo Vidal na Flá TV, direto lá do Ninho do Urubu. A Isa vai estar fazendo a cobertura pra gente, né? E os times que o Flamengo pode enfrentar são Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Goianiense, Corinthians, o mesmo adversário da Copa Libertadores, pode enfrentar nas quartas também da Copa do Brasil, Fortaleza, São Paulo e América Mineiro. Eu não gosto de escolher adversário, mas adversários aí que eu acho que seriam mais tranquilos, pensando na questão de preservar o time do Flamengo para enfrentar adversários mais difíceis na semi e na final, eu preferia pegar o Atlético Goianiense, tá? O Flamengo meteu 3-0 no América Mineiro recentemente também, mas eu acho que o Atlético Goianiense seria interessante. Falar para vocês com relação ao Diego Ribas, né, que o Fanáticos, o site, o portal Fanáticos, trouxe que a gente tem uma equipe interessada no Diego Ribas, para contratar o Diego Ribas. É bem provável que o Flamengo não renove, mesmo com esse gol que ele fez, a partida boa que ele fez, é bem provável que o Flamengo não renove o contrato com o Diego Ribas. O Diego Ribas deve ser liberado assim como o Diego Alves. Eles não devem seguir no Flamengo, né? Chegaram numa idade avançada e é bem provável que eles não renovem. E claro, aparecem clubes aí interessados no Brasil, né, e no exterior. A notícia que tinha saído é que o PAOK estaria interessado, o PAOK da Grécia, né, estaria interessado na contratação do Diego Ribas. Verdade tem nisso tudo que ele não deve continuar no Flamengo, tá, gente? Porque, até por opção do clube mesmo, o Flamengo não deve renovar o contrato do Diego Ribas. Mas a informação do interesse do PAOK foi negada pela assessoria do Diego, tá? Nos passaram que não chegou nada de proposta do PAOK até o momento. Falar com vocês sobre a questão do Wallace, né? Trazer aí uma notícia importante, exclusiva nossa de Mercado da Bola, que o Wallace ele interagiu, né, com o Marinho no Instagram. O Marinho fez uma postagem no Instagram que eu achei muito interessante, né, que ele botou o seguinte: raça, amor e paixão, né? Aí logo depois o Wallace respondeu com 2 foguinhos, né, colocando que tá quente o negócio e tal. Aí o Marinho respondeu: rapaz, chegou já? Aí a torcida do Flamengo, né, isso ontem à noite, a torcida do Flamengo ficou enlouquecida, né, com esse chegou já do Marinho pro Wallace. E aí a gente trouxe uma informação exclusiva, né, pra galera, logo após essa interação dos dois, de que o Flamengo está ainda mais próximo de anunciar a contratação do Wallace, né? O Wallace, o Flamengo já tinha acertado tudo com ele, já estava tudo encaminhado, aguardando apenas a resposta da Udinese, e aí fontes ligadas aí à Udinese, até participando do negócio, nos passaram que os dirigentes do Flamengo já sabem que a decisão deve ser positiva, já esperam até terça-feira uma resposta da Udinese para fechar a contratação do Wallace. Então, o negócio está bem encaminhado, até terça-feira a posição deve chegar, o negócio, a posição definitiva, o negócio deve ser fechado, 70% dos direitos, 6 milhões de euros, e aí o Flamengo, então, já encaminhando a contratação do Wallace, que será a terceira contratação dessa janela, e é mais um jogador que deve estar aí presente no bid, né, e que deve estar presente nas quartas de final da Copa Libertadores da América. E aí lembrando que outros 3 jogadores que chegarem serão inscritos para a semifinal da Libertadores. Então o Wallace deve ser esse jogador aí, o próximo contratado, está muito perto, né? Inclusive o próprio jogador, informação que a gente trouxe junto com a Isabelle Costa, o próprio jogador acompanha de perto tudo e já sabe, né, que a Udinese deve sinalizar positivamente com o Flamengo. Chegou a hora da gente falar de mais um chororô do Atlético Mineiro, né? Mais um, né? Enquanto aqui a gente traz a realidade, fala, acho que pelo regulamento a questão da Copa do Brasil, eles não têm que ser punidos e tal, analisando o regulamento. O Atlético parece que a todo momento quer chorar. Rodrigo Caetano, presidente, dirigentes no geral do Atlético Mineiro,
Parece que, primeiramente, não aceitam o resultado, não aceitam a derrota no campo, né? Perderam no campo, o Flamengo jogando muita bola, um inferno rubro-negro. Perderam no campo a Copa do Brasil e não aceitam isso de jeito nenhum, é impressionante. Eles têm uma dificuldade para aceitar isso. E aí, após a matéria, né, falando que o Atlético está cobrando aí áudio do VAR, do gol do Arrascaeta, o Marcos Braz postou a notícia do Globo Esporte no Twitter e escreveu o seguinte: diretor do Atlético Mineiro cobra áudios do VAR e cita morosidade da comissão de arbitragem. Aí ele colocou na sequência: verdadeira piada. Quando a CBF mandar a resposta, manda a cópia pra gente também. Então o Marcos Braz falando que é uma piada e colocou ali a foto do Rodrigo Caetano, né? Pra vocês verem o clima que a gente tem aí, né? Causado pelo próprio Atlético Mineiro. Então o Marcos Braz colocou ali o link, né, com a foto do Rodrigo Caetano, reclamando da diretoria do Atlético e falando que eles são uma verdadeira piada. Marcos Braz chamando aí a diretoria, o Rodrigo Caetano, de piada, né? E é mesmo, nessa daí a gente tem que concordar. É um absurdo, é uma vergonha esse chororô que o Atlético Mineiro tem feito. É inadmissível, né? Inadmissível a gente ter que ficar aturando esse tipo de comportamento antidesportivo do Atlético Mineiro, que não aceita que foi eliminado pelo Flamengo, né? É um chororô danado. Bem, passar para vocês aqui com relação... Cara, a gente tem que falar do setor defensivo do Flamengo, a gente tem que falar do Santos. O Santos tem uma média de 0,4 gol sofrido no Flamengo desde a chegada do Dorival Júnior. E aí ele fala, colocou ideias simples. É importante a gente estar falando sobre isso aqui, né, sobre esses números do Santos, né? No total dessas 7 partidas foram apenas 3 gols sofridos, média de 0,4 por partida, o que comprova aí o bom momento do sistema defensivo do Flamengo e de Santos. Goleiro que foi um dos 3 titulares escalados contra o Coxa, né? E que está cada vez mais se firmando mais no Flamengo. Ele falou o seguinte com o Globo Esporte: fico feliz, realmente a equipe tem se comportado de uma maneira muito boa. Isso tem ajudado o nosso trabalho lá atrás. Todo o time tem ajudado, não só os defensores. Criar essa consciência é muito importante para quem almeja grandes coisas como o Flamengo. O Flamengo almeja, é uma das poucas equipes que está nas 3 competições muito bem, diga-se de passagem. Está lá em cima, está começando a chegar na turma de cima no Brasileiro, em 7º lugar ali, por exemplo, na Libertadores e na Copa do Brasil, nas quartas de final, né? Essa entrevista do Santos, na verdade, foi na zona mista, a gente colocou para vocês ontem cedo, mas o Globo Esporte está repercutindo. Aí eles colocam também as duplas de zaga utilizadas por Dorival. Davi Luiz e Léo Pereira 3 vezes, Gustavo Henrique e Pablo 2 vezes, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Davi Luiz 1 vez, aí o Rodrigo Caio machucou, Pablo e Davi Luiz 1 vez, Gustavo Henrique e Léo Pereira 1 vez, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio 1 vez. Mas todas as zagas foram muito bem, muito bem. O Flamengo crescendo na temporada na hora certa, como eu falei ontem, né? Isso é muito importante. O Flamengo crescendo no momento certo. Também outra situação para a gente falar são as finalizações do Flamengo. O Flamengo faz um gol agora a cada 4,5 finalizações das que vão no gol, né? Então são números aí impressionantes que o Flamengo vai começando a atingir, e a gente sabe que isso ajuda muito aí o Flamengo a estar nessa briga nas 3 competições. O Flamengo melhorando tanto o setor defensivo como também o ataque. Repercutir aqui também uma fala interessante do Renato Maurício Prado. O Vitinho dá a sensação que ele está ali por obrigação, não dá mais. Desistam do Vitinho. Dizia, amigo, você não quer comprar o Vitinho? Faz uma oferta, não precisa ser grande. O problema é que o contrato do Vitinho termina no final do ano. Daqui a pouco ele vai poder assinar de graça para sair. Já pode assinar o pré-contrato, inclusive. E aí não tem sentido. Não tem sentido o Flamengo renovar com ele. Eu concordo com o Renato. E aí ele completa falando o seguinte: ele entra em campo e parece que está em outra dimensão. A cara dele, a insegurança, ele não faz mais nada. Me deem 5 grandes atuações do Vitinho. Ele não consegue, jogador sem sangue. Eu não aguento jogador sem sangue no Flamengo. Pode não ser craque, que faz a diferença
em todo jogo, mas tem que ter, eu concordo, tem que ter sangue. O Vitinho não tem sangue, ele entra em campo parecendo que cumpre uma obrigação tediosa, né? E agora a gente finaliza o nosso vídeo mostrando para vocês a área ali do Parque Olímpico, né, do Rio de Janeiro, ali na Barra, aonde o Flamengo avalia a construção do estádio. Tem alguns lugares, são 3 lugares que o Flamengo avalia: o gasômetro, Deodoro, a área militar, e o Parque Olímpico. A Isabelle Costa foi até lá para mostrar para vocês como é o Parque Olímpico, um dos locais preferidos do Flamengo para a construção do seu novo estádio. Bom, galera, aqui começa o terreno do Parque Olímpico. Como vocês podem ver, só aqui a gente tem a Arena 1, a Arena 2 e Velódromo. E pra cá a gente tem a Arena 3. É muito grande, ó. Essa é uma das arenas. Essa é a Arena 2 e do lado é a Arena 1. Então o espaço é muito grande. Gostou de passear aí pelo Rio de Janeiro, conhecer ali o Parque Olímpico? Espero que sim, né? Convido você, meio-dia agora, nós temos o programa Papo Reto no canal do Benja, também no IG, né? no canal do YouTube do IG, e também na roxinha do IG, né? A gente tá no próprio portal no IG, né? É o Papo Reto, meio-dia, eu, Benja, Mano e Kleber Gladiador. E vai ser, olha, esse programa de hoje promete, vai ser espetacular. Essa rodada que foi boa pro Flamengo, o Corinthians perdeu, né? O Corinthians perdeu e eles devem estar, o Mano e o Benja devem estar ali alucinados, né? O Corinthians que não consegue engrenar. E a gente vai estar falando sobre tudo isso daqui a pouquinho no Papo Reto, meio-dia, né, com o Benja, Mano, Kleber Gladiador e eu, Paparazzo Rubro-Negro. Até mais tarde, valeu, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, segue a gente aí, compartilha em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Valeu!